Estamos de volta com o programa Parlamento em Ação. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Nesta data, hoje é dia 1º de dezembro de 2020, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Primeiro orador, deputado delegado Olim, deputada doutora Damares Moura, deputado Major Meca. Fará uso da palavra? Enquanto o senhor se desloca para a tribuna, eu quero fazer uma convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do dispositivo do artigo 18, inciso 3, a linha delta D, combinado com o artigo 68 e o artigo 294, inciso 1, todos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de CCJ, Constituição, Justiça e Redação, e Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje às 15 horas em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 679 de 2020, de autoria do senhor governador do Estado. Lido, feita a convocação. Deputado Major Meca, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhoras, senhores deputados. O Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo está adotando medidas que está condenando policiais militares à morte. Chegou ao nosso conhecimento movimentações que estão sendo feitas de internos, de ex-policiais militares que estão cumprindo pena no Presídio Militar Romão Gomes, sendo movimentados para o sistema comum. Isso é condenar um ser humano por duas vezes, por um mesmo motivo. O policial condenado está cumprindo a sua pena e sendo movimentado para um presídio comum, ele é apenado novamente, recebe a pena de morte. Porque um policial militar, ele nunca deixa de ser um policial. Assim, ele é identificado pelos cidadãos e principalmente pelo crime. Para o crime sempre será e sempre se tratará de um policial. Nós oficiamos a Corregedoria do Tribunal de Justiça Militar e o diretor, o comandante do Presídio Militar Romão Gomes, para que nos seja informado quantas movimentações dessa natureza foi feito, quem são os ex-policiais e para onde foram movimentados. Na data de ontem, em reunião com o deputado federal, capitão Derrite, nós apresentamos uma proposta e ele levará esse projeto de lei à Câmara Federal. Um projeto que assegura o direito dos policiais militares do Estado serem recolhidos a quartéis ou prisão especial, à disposição da autoridade quando sujeitos à prisão antes e depois de condenação definitiva, mesmo após ser expulso ou demitido. Nós não podemos condenar seres humanos à morte. Já não basta a situação e as condições degradantes que os nossos policiais militares atravessam nas ruas combatendo o crime. Hoje, no estado de São Paulo, nós já temos o número de 112 policiais militares mortos, entre policiais militares executados pelo crime, policiais militares mortos vítimas do coronavírus, policiais militares que pela alta carga horária de trabalho
o cansaço físico e mental, entram em depressão e praticam o suicídio. Policiais que, exaustos, pegam o veículo para voltar para casa, sobem na moto, se envolvem em acidente de trânsito, porque dormem à direção ao volante, dormem em cima da moto e morrem vitimados num acidente. Situações e condições que nós trazemos ao conhecimento de todos os parlamentares, do governador João Dória, e medida alguma é adotada para apoiar esses homens e mulheres que estão dando o seu sangue e a sua vida pelo povo de São Paulo. Nós estamos acompanhando essa situação dessas movimentações, porque afeta inclusive aos familiares. Imagina a família de um policial militar na fila de um presídio comum, misturado ali com várias outras pessoas que servem ao crime organizado. Nós não podemos permitir que medidas como essa condenem mais uma vez policiais militares à morte. Repito, o ex-policial, ele é sempre visto e sempre será visto como um integrante das fileiras da corporação. Então, eis aqui a nossa indignação ao Tribunal de Justiça Militar, que está adotando essa medida, condenando nossos policiais à morte. Isso não é justo, isso não é direito. E cabe ao comando da corporação se juntar a nós para que nós não permitamos que medidas como essa sejam levadas a efeito, que ferem a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Castelo Branco. Deputado Dr. Jorge do Carmo. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público da TV Alesp, assessoria presente, policiais militares. Senhor presidente, eu quero falar hoje de dois assuntos que eu reputo muito pertinentes. Hoje, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial do Combate à AIDS. A AIDS, que foi uma doença na década de 80, ainda com estigma de muito preconceito. Muito preconceito. E se a gente ia ver da década de 80 até hoje, ainda tem muito preconceito. Mas nós temos que exaltar que a ciência avançou bastante e hoje a gente tem muitos avanços, graças a Deus, e à saúde pública. Mas a gente tem que também fortalecer cada vez mais a consciência e a prevenção. Então, quero dizer que para mim é de muita alegria fazer a luta em defesa da saúde pública, do SUS, como política pública de direito universal, e também a prevenção contra a AIDS, essa doença que ainda tem muito preconceito no nosso país e no mundo, mas em especial aqui no Brasil. Mas eu quero, senhor presidente, também falar hoje de um outro assunto que ao passo que me dignifica, também me fico bastante triste em saber que a educação no nosso Estado, esse Estado governado pelo PSDB há quase 30 anos, sinceramente é tratada com descaso. Sinceramente. E eu estou falando em todos os aspectos, mas eu queria ressaltar aqui a questão dos prédios públicos, dos equipamentos, das escolas. Dá dó a gente visitar as escolas estaduais, seja na cidade de São Paulo, na periferia especialmente, seja nas cidades, nas pequenas cidades. Mas eu sou morador da cidade de Tiradentes
E hoje eu fui até uma escola, na parte da manhã, agora, hoje, fui numa escola em que eu apresentei uma emenda de R$250 mil para revitalização e reforma da escola lá, a escola estadual Jorge Luiz Borges, na cidade de Tiradentes. E pasmem, a direção lá, elas ficam maravilhadas quando um deputado, né, tem a sensibilidade de apresentar um recurso para melhorar aquele equipamento. Porque um estado rico como o estado de São Paulo, é vergonhoso a gente saber que tanto recurso tem do FDE, do Fundo de Desenvolvimento Educacional, e o governador do estado, e o secretário, e a sua assessoria, infelizmente não dá a menor atenção. E a gente vê escolas que sequer o banheiro é possível de ser utilizado, por conta do descaso, né, do abandono em que está os nossos equipamentos públicos, as escolas estaduais. E aí eu pergunto, como é que alguém quer uma sociedade educada? Como é que um estado governador quer uma sociedade melhor, se a educação é tratada desse jeito? Por isso eu fui hoje nessa escola, conversar com a direção, com os representantes lá do nosso mandato e da sociedade lá na cidade de Tiradentes, onde eu moro, com muito orgulho há mais de 30 anos. E, sabe, é uma satisfação a gente poder ajudar a melhorar as condições, né, de uma escola pública estadual, em que deveria ser a obrigação do Estado. Deveria ele ter como meta, como obrigação de fazer cada vez um equipamento melhor, o funcionário, os professores bem pagos, de forma a estarem estimulados a lecionar, a educar bem a nossa sociedade. Mas é lamentável a forma como o governador João Dória e o PSDB, que governa esse estado há quase 30 anos, tratam a política pública, em especial a questão da educação. E eu apresentei também emendas para outros locais, no Itaim Paulista, em Guaianazes, em Ferraz de Vasconcelos, em Embu das Artes. Mas é preciso investir muito mais. É preciso que o governador e que o secretário entendam que não é possível que as pessoas pensem que se faz educação sem fortalecer o professor, o servidor público, sem fortalecer os equipamentos que são tão importantes para a nossa sociedade. Por isso eu quero dizer da minha alegria de ter contribuído para isso, de contribuído para melhorar aquela escola estadual Jorge Luiz Borges, lá na cidade de Tiradentes. Mas também da minha indignação de ver que o governador do estado sequer tem qualquer responsabilidade com a educação do nosso estado, e é por isso que a gente, andando aí nas cidades, andando aí na periferia, a gente vê quanto deveríamos ter de investimento, quanto se poderia fazer muito mais pela educação, mas o governo do PSDB, que mais uma vez ganhou eleição aqui na cidade de São Paulo, mas que trata a educação, a política pública, como abandono. Por isso eu quero concluir dizendo que, governador João Dória, pare de pensar no Planalto, comece a governar a cidade de São Paulo, comece a investir na educação, comece a priorizar a política pública, porque foi para isso que você foi eleito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado. Deputado Itamar Borges, deputado Douglas Garcia, deputado Frederico Dávila, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado Alex Madureira, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, para denunciar mais uma vez, que eu já fiz isso há alguns dias atrás, e nada foi feito. A Prefeitura de São Paulo se omitiu, né? Inclusive, hoje eu quero acionar aqui da tribuna a Corregedoria do município de São Paulo, para que haja uma profunda investigação no que vem acontecendo na DRE do Campo Limpo, que é uma diretoria de ensino da Secretaria Municipal de Ensino. Nós estamos recebendo, senhor presidente, várias denúncias de que lá foi instalado um gabinete do ódio, né, que persegue
professoras, gestoras, diretoras, supervisoras, coordenadoras pedagógicas. É um absurdo, senhor presidente, o que vem acontecendo naquela região do Campo Limpo, na diretoria de ensino do Campo Limpo, aqui da Prefeitura de São Paulo, né? E hoje, as escolas, as diretoras, as supervisoras receberam um e-mail, todas elas. Eu recebi vários aqui, várias reclamações durante toda a manhã. Imaginem, vossas excelências, que várias escolas receberam esse e-mail, que eu não vou ler na íntegra, porque tem palavrão aqui, deputado Ed Thomas, tem palavrão, palavra de baixo calão, então, mas olha, tem coisas absurdas, assim, criticando, por exemplo, a eleição, a participação do Guilherme Boulos e da Luísa Erundina na eleição. O que diz o e-mail? Esse e-mail, ele parte de uma tal de Amanda Rosa. Eu nem sei se é fake isso, se ela existe, o fato é que as escolas estão recebendo. Ela diz, aquela Erundina nojenta fez o pior governo de São Paulo, por isso nunca mais foi eleita nas vezes que tentou. Essa praga, né, Luísa Erundina, olha só, deveria ir para o inferno, logo encontrar com aquele maldito Paulo Freire, patrono dos invasores de terra, e era um lixo humano na terra. Depois tem uma parte que eu não vou ler porque tem palavrão, não vale a pena. Depois, quanto aos educadores que votaram nele, devem ser vagabundos. Enfim, senhor presidente, esse e-mail foi enviado para as escolas da rede municipal, para os supervisores de ensino, né? Agora, tem aí algo que já aconteceu anteriormente, que eu tinha já denunciado, que era um outro post feito por um professor da região que trabalha na Secretaria da Educação, lá na Diretoria de Ensino, esse Fábio Rodrigo Botas, que, no ano passado, ele tinha postado aqui um card na sua rede social, também nessa linha do ódio, da intolerância, acusando aqui a Marielle Franco, dizendo o seguinte, inclusive não vou ler todo, se não fosse pela morte do motorista, deveria haver uma campanha pelo perdão presidencial de quem matou a Marielle. É o que é um professor defendendo isso, um professor que trabalha na diretoria de ensino, na gestão do Bruno Covas, que se diz de centro, que diz que não é antibolsonarista, que na gestão dele não tem essa questão de ódio, de intolerância, mas tem. Tem porque ele mantém na diretoria de ensino do Campo Limpo um gabinete do ódio, mantém, me parece que servidores propagando, né, essas postagens de ódio e de intolerância contra as professoras, contra as supervisoras de ensino e contra diretoras, senhor presidente. Inclusive, foi aberto um processo, porque quando ele postou isso daqui, houve uma indignação geral, porque o post é pior. Eu li só uma parte aqui, deputado Ed Thomas, porque é deprimente. Aliás, aquela desembargadora do Rio de Janeiro foi processada pelo Conselho Nacional de Justiça, porque fez uma postagem semelhante a essa daqui, porque ele disse que a Marielle defendia traficantes, cultura anticristã, tudo mentira, isso aqui é fake news, é mentira, é política do ódio, é gabinete do ódio na prefeitura da gestão do PSDB aqui em São Paulo. Então, é grave essa situação. Nós estamos exigindo, senhor presidente, que a prefeitura tome providências. A Secretaria da Educação não vai fazer nada, porque esse secretário Bruno Caetano, né, é uma pessoa que não toma nenhuma providência em relação a uma denúncia como essa, até porque a denúncia já foi feita na Secretaria Municipal de Educação. Agora, existe uma corregedoria, quero acionar o gabinete do prefeito Bruno Covas para que ele tome providências, porque prefeito Bruno Covas, na sua gestão tem bolsonarista, tem extrema-direita, tem protofascismo, lá na diretoria de ensino do Campo Limpo, perseguindo professoras e fazendo essas postagens que eu citei aqui. Inclusive, abriram um processo contra as professoras que se manifestaram contra essa política de ódio, que fizeram uma manifestação, estão respondendo processo, sendo perseguidas. É assédio moral, é perseguição covarde contra as nossas educadoras, que nós não vamos
permitir, senhor presidente, então, da tribuna, eu quero acionar, senhor presidente, quero solicitar que as cópias do meu pronunciamento, das notas taquigráficas, sejam encaminhadas ao prefeito Bruno Covas, para que ele tome as providências, e à corregedoria também do município de São Paulo, para que cesse esse gabinete do ódio na diretoria de ensino do Campo Limpo, senhor presidente, e dizer que o vereador Celso Janazzi, na Câmara Municipal, já fez uma convocação, tanto desse Fábio Rodrigo Botas, e também da dirigente de ensino, que dá cobertura para isso. Ela tem que ser investigada, porque é lá que as professoras estão respondendo processo, estão sendo perseguidas pela diretoria de ensino, a Regina Colasso, para que elas sejam convocadas na Câmara Municipal de São Paulo e prestem esclarecimentos sobre essa política do ódio, esse gabinete do ódio, essa perseguição, essa intolerância política na Secretaria Municipal de Educação do Bruno Covas. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Então, eu determino a nossa assessoria que encaminha as palavras do deputado Carlos Janazzi ao senhor prefeito do Estado de São Paulo e à corregedoria do município de São Paulo, conforme a solicitação do senhor deputado. Próximo deputado, deputado Coronel Telhada. Eu falarei posteriormente na lista suplementar. Deputado Gil Diniz, deputado Adalberto Freitas, deputado Maurici, deputada Janaína Pascoal. Pela lista suplementar, deputado Edmir Chedid, deputado Delegado Olim, deputado Castelo Branco, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Carla Morando, deputado Caio França, deputado Coronel Nishikawa, deputado agente federal Danilo Balas. Vossa Excelência tem um tempo regimental. É outra reunião? Senhores deputados, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Assembleia, servidores desta casa, nobres policiais militares que sempre estão aqui nos guardando. Antes de iniciar o meu pronunciamento de hoje, o assunto de hoje, quero declarar meu total repúdio diante do retorno à fase amarela do Estado de São Paulo. O governador João Dória, infelizmente, retrocede no Estado de São Paulo, colocando em risco a população por conta da economia do Estado de São Paulo. Justamente, presidente, num período pós-pandemia, que os comerciantes tinham o alento do mês de dezembro para melhorar as suas finanças aí de seu local de trabalho, de sua instituição, de seu comércio. Então, é um absurdo que isso aconteceu. Então, meu repúdio à determinação do governador João Dória, deixo registrado. Em nossas andanças pelo Estado de São Paulo, estive recentemente na cidade de Jundiaí. Jundiaí, mais de 420 mil habitantes, está bem próximo da capital, aqui de São Paulo. Estivemos rodando pela cidade, até buscando contatos para determinar a ida de emendas parlamentares para a cidade, que nos abraçou, e tive votação naquela cidade, sim. Próximo. Temos um grupamento aéreo da Polícia Militar, parece um outro assunto, mas não é vinculado à minha visita de Jundiaí. O grupamento aéreo está presente em várias cidades e trabalha, dentre outras bases, São José dos Campos, Campinas, que é a base mais próxima de Jundiaí, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Praia Grande, Sorocaba, que é a minha terra, Presidente Prudente, onde nosso amigo Ed Thomas, parabéns, Ed Thomas eleito prefeito de Prudente, temos o grupamento aéreo lá, trabalho em conjunto com Vossa Excelência, pode ter certeza, Piracicaba e Araçatuba. O grupamento aéreo trabalha muito pelo Estado de São Paulo, no policiamento urbano, policiamento de trânsito e de choque, policiamento ambiental e rodoviário, dando apoio a ocorrências da Polícia Rodoviária, resgatando feridos, presos em ferragens que o Corpo de Bombeiros e a própria
concessionária, todo aquele aparato retira de acidentes, missões de salvamento, resgate aeromédico e transporte de órgãos. Para quem não sabe, o grupamento aéreo da Polícia Militar, os helicópteros, eles fazem transportes de feridos e também de órgãos para transplante pelo estado de São Paulo. Pois bem, em Jundiaí, ao lado da prefeitura, nós temos um heliponto. E em visita à cidade de Jundiaí, sempre chega a nosso conhecimento, senhoras e senhores, chegam algumas denúncias. Até por ser da Polícia Federal, as pessoas acabam procurando o nosso trabalho, o nosso apoio, e também por ser deputado estadual e tendo a prerrogativa da fiscalização de órgãos públicos e irregularidades nos municípios. Este é o heliponto ao lado da Prefeitura de Jundiaí. Pode passar o próximo. Prefeitura é o prédio maior, à esquerda, e logo onde os senhores estão vendo as 3 bandeiras, percebam que há um gerador de cerca de 3 toneladas e um pequeno trator. Pode voltar anterior, por gentileza, técnica? E um pequeno trator conhecido como Bobcat, exatamente no heliponto. É inadmissível uma ação dessa de uma prefeitura, de um prefeito, de um gestor, colocar no meio de um heliponto um gerador e uma Bobcat. Pode passar. Nós temos em 2017 um decreto municipal do prefeito Luiz Fernando Machado. Engraçado que ele foi reeleito na cidade de Jundiaí. E é engraçado que ele descumpre um projeto, é um decreto dele mesmo. Ele tem um decreto que ele coloca no município e ele descumpre o próprio decreto dele. É artigo 3º do decreto. Pode voltar para eu falar o número do decreto, por gentileza. 27.116, de 23 de outubro de 2017. Luiz Fernando Machado era o prefeito, reeleito agora. Próximo. No artigo 3º, o pedido para a utilização do heliponto deverá ser feito mediante preenchimento de formulário que constitui no anexo 1 deste decreto, observando o seguinte procedimento. Então, aquelas aeronaves civis particulares que vão pousar ali têm que preencher um requerimento anteriormente. Porém, no inciso 4º, na utilização do heliponto em operações militares, operações policiais e em situações de urgência e emergência, não há necessidade de solicitação prévia, sendo que após o pouso, o comandante da aeronave fornece os dados, como o número da aeronave, nome do piloto e copiloto. Ou seja, aquele heliponto deveria estar livre. Próximo. Esse heliponto é homologado pela ANAC. Quando homologado, deve estar sempre disponível para pousos e decolagens. Caso haja uma necessidade de interdição para a manutenção do heliponto, a prefeitura, no caso, deve notificar a ANAC e o DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o qual emitirá a NOTAM, avisando a indisponibilidade para pousos e decolagens de aeronaves. É algo técnico, mas vocês entenderão, você que acompanha o nosso discurso aqui, o absurdo da atuação do prefeito de Jundiaí e seus secretários. A próxima. Estou encerrando, presidente. A prefeitura de Jundiaí, a NOTAM, que está ali embaixo, que está 0, ele não emitiu a NOTAM, ele não notificou a ANAC, o DCEA, que estava em obras. Ou seja, para o grupamento aéreo, para a polícia militar, para a aeronáutica, o exército, aquele heliponto está pronto para pousos e decolagens. Do lado da prefeitura, nós temos um hospital. O grupamento aéreo socorre feridos e transporta órgãos. Então, há um claro descumprimento de regras da ANAC, do DCE e o próprio decreto municipal. Para encerrar, presidente, próximo. Essa é a prefeitura e o heliponto com o gerador. Para finalizar, a segurança aérea está comprometida, socorro de feridos, transporte de órgãos e o apoio a ocorrências também. O que estamos fazendo? Requerimento de informações ao prefeito, por qual motivo travou aquele heliponto,
representação ao Ministério Público e ofícios à ANAC e à Polícia Militar. O que o prefeito não fez, nós faremos oficiando a ANAC e a Polícia Militar. Muito obrigado, senhor presidente, pela paciência e a todos que nos acompanharam pela TV Assembleia. Obrigado, senhor deputado. Peço que Vossa Excelência aguarde para que possa assumir a presidência e eu fazer uso da palavra. Antes, porém, quero fazer essa convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3, a linha delta, combinado com o artigo 68 e o artigo 294, inciso 1, todos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Administração Pública e Relações do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após a última convocação, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 687 de 2020, de autoria do senhor governador do Estado. Feita a convocação, por favor. Solicito que o deputado Danilo Balas assuma a presidência dos trabalhos. Dando sequência à lista suplementar, solicitamos o deputado Coronel Telhada para fazer uso da palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, a todos que nos acompanham pela Rede Alesp, saudar o cabo Janken e o cabo Hércules, que está lá em cima. Em nome dos dois, saúdo toda a nossa assessoria policial militar. Quero começar saudando o dia 1º de dezembro. Hoje é o Dia Internacional da Luta contra a AIDS, uma doença que trouxe muito prejuízo ao mundo, como está sendo o Covid agora, mas que, graças a Deus, está sendo acompanhada e controlada. Hoje, dia 1º de dezembro, é um dia muito especial para mim também, que é o aniversário da minha neta. Tem um vídeo aí, né? Por favor, coloque aí, Machado. Hoje a Laura está fazendo 6 anos de idade. Está tendo uma festinha lá, mas não estou podendo participar, que só as crianças, estou de castigo aqui. É minha neta mais velha, além dela, eu tenho o João Paulo e o Cássio também, que é irmão dela. Então, não podia deixar de fazer essa homenagem. Nós que somos avós, né, Ed? Não sei se tem mais algum avô aqui presente. É avô, Janazzi, não? Acho que só eu e o Ed somos avô aqui. Sabemos da alegria que é ter um neto. É melhor do que filho, tenho certeza disso. Então, um beijo para minha netinha Laura. Deus abençoe, querida. Uma longa vida feliz é o que eu desejo. Eu e sua avó e toda a sua família deseja para você, meu amor. Hoje também tem som o próximo vídeo, né? É o dia do aniversário, coincidência, minha neta nasceu no dia do aniversário do Batalhão Tobias de Aguiar. E hoje o Batalhão Tobias de Aguiar está fazendo 129 anos. Infelizmente não está sendo feita solenidade devido ao isolamento, mas nós temos um vídeo aí, por favor, Machado. Essa é a canção do batalhão. Devemos a paz, lutamos até vencer. Não nos dará medo a guerra, com toda afrontamos seu rigor. O filho da nossa terra, nunca se canta sem amor. Contém todo o batalhão, um nobre altar em cada coração. Coisas dos meus tempos de polícia militar. Que saudade, né, Balas? Que saudades. Enfim, um abraço a todos os irmãos e irmãs que trabalham e que já serviram no Batalhão Tobias de Aguiar, um batalhão de tradições, 129 anos lutando e defendendo a população, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Participou de várias ações militares, inclusive em outros estados. Então, um abraço ao coronel Coutinho, comandante do batalhão, e a todos valorosos policiais militares que fazem e fizeram a história desse batalhão, que é um batalhão honrado, um batalhão santificado para nós que lá servimos. Falando em polícia militar, tem sido ventilado aí sobre um novo código de ética, substituindo o regulamento disciplinar. Está trazendo muito barulho, muita insatisfação. Então, eu quero dizer a todos os senhores que nos assistem nesse momento pela Rede Alesp, ou que nos assistem pelo YouTube ou por outro canal, que já acertei, falei agora com o comandante-geral, hoje é dia 1º de dezembro,
é uma terça-feira. Já falei com o coronel Alencar agora, nós acertamos uma reunião agora para essa quinta-feira, dia 3 de dezembro, onde nós estaremos, estou convidando os demais deputados policiais militares e outros que interessem também, como é o caso do Danilo Balas, para que a gente esteja presente lá às 16 horas, junto com o coronel Alencar, para que nós venhamos a discutir sobre esse assunto que é o Código de Ética. Por quê? Porque esse código, depois de pronto pela Polícia Militar, ele vai passar aqui nessa casa para ser votado. Então, é interesse que eles também tenham a participação desses deputados, nós queremos participar dessa confecção desse Código de Ética, até para que a gente traga depois para os demais deputados o que é que está sendo feito, para que ele seja votado de uma maneira até rapidamente, de uma maneira prática e faça o melhor para toda a instituição Polícia Militar e o melhor para a população de São Paulo. Então, quinta-feira, 16 horas, aos deputados policiais militares, solicito que estejam conosco lá numa reunião com o senhor comandante-geral. Estamos preocupados e acompanhando a tropa, pode ficar tranquilo que nós estaremos atentos a tudo por aqui. Continuando falando de Polícia Militar, quero falar de uma ocorrência, uma bela ocorrência, onde policiais militares salvaram um bebê de 2 meses que estava engasgado 2 vezes em 24 horas. Na madrugada de quarta e quinta-feira, policiais militares do 39º Batalhão, aqui na Zona Leste de São Paulo, salvaram a pequena Eloá, de apenas 2 meses de idade. Poxa vida, que valor tem isso, né? Ninguém paga isso, né, Ed Thomas? Ninguém paga essa criança salva por policiais militares que estão na foto aí. Os policiais militares desengasgaram o bebê que foi levado pela mãe às pressas até a base da PM. Veja bem, a mãe não foi para o pronto-socorro, ela foi para a base da Polícia Militar, porque ela sabe que ali tem alguém que vai atendê-la. Essa é a nossa Polícia Militar. Então a mãe, em vez de correr para o hospital, correu para o quartel da polícia. O bebê havia mamado e ela deixou no colo por ter medo que engasgasse. Apesar da medida, pouco tempo depois, a Eloá começou a gemer de dor e perdeu o ar. Foi que a mãe correu para a segunda companhia da Polícia Militar e, ao chegar, já foi atendida pelos policiais militares, que seguraram o bebê e passaram a fazer a manobra de desengasgar, e a ação deu certo. Deixa eu ver se tem o nome dos policiais aqui. Não tem. A PM tem uma mania de não me divulgar o nome dos polícias. Eu não entendo isso. Esse foi o primeiro susto que a mãe levaria no período de 24. No dia seguinte, passou pela mesma situação pela madrugada, correu com o bebê para o mesmo posto e, novamente, os policiais tentaram... ela correu para o posto de atendimento de saúde, tentaram desengasgar o bebê e não conseguiram. Novamente, ela foi atendida pelos policiais que salvaram a bebê Eloá. Parabéns a esses heróis. É uma pena que eu não tenho o nome desses policiais do 39º Batalhão, aqui da Zona Leste, que eu faria questão de falar o nome dele. Eu, como falava o caipira, né? Faria questão de falar o nome deles aqui, mas infelizmente não tenho. Mais uma ocorrência, desculpe, senhor presidente, mais um minuto somente. Mais uma bela ocorrência da Polícia Militar. Dê uma olhada nessa foto. Vejam bem, não é tijolo, não é um muro que está sendo construído, tudo isso é entorpecente. Policiais do 15º Batalhão do interior prenderam um casal por tráfico de drogas em Franca. 110 quilos de maconha, dá para fazer uma casa de maconha, né? 110 quilos e mais R$3 mil também foram apreendidos pelas equipes que foram até o Jardim Tropical averiguar uma denúncia de armazenamento de drogas. No local da ocorrência, o casal foi abordado e durante a vistoria pelo imóvel foi apreendido 110 quilos de maconha, 2 balanças e R$3.325, e além disso anotações do tráfico. Foi encaminhado ao distrito de Franca. Eu não tenho o nome dos policiais, infelizmente. Se fosse para falar mal, a imprensa dava o nome, RG, filiação, mas para falar bem, nem a PM divulga o nome dos policiais. Eu acho um absurdo isso. Pode voltar para mim aqui. E é um absurdo não poder divulgar o nome desses PMs nessa bela ocorrência. E vocês notem o seguinte, vamos torcer para a audiência de custódia não liberar os bandidos, né? Porque a audiência de custódia adora, a polícia prende, a audiência de custódia coloca na rua. Para fechar, uma curiosidade aqui. Olha só, deputados, para vocês verem, muitos vocês não estão acostumados com isso. Põe a próxima, Machado. Põe na tela, está aí. Está aí. Olha só. Olha essa ocorrência. A mulher grávida, os policiais suspeitaram, a gravidez dela era uma melancia. Tira a tarja, por favor. A gravidez dela era uma melancia. Aí os caras abriram a melancia, tenente Akira. O que tinha? Estava lotado de droga. Isso foi aonde? Isso foi lá no 23 Batalhão do Interior, lá em Guará. Eu servi nesse batalhão quando era aspirante. Na segunda-feira, dia 30. Policiais da ROCAM, rondas ostensivas de apoio de motocicletas, com a denúncia de que uma mulher estava transportando drogas dentro de um ônibus com destino ao Rio de Janeiro. Fizeram a averiguação, pararam o ônibus, pediram para a mulher descer, falava que estava grávida. Durante a busca pessoal, para a surpresa da equipe, a barriga era falsa. Era uma melancia
contendo 4 tijolos de pasta base de cocaína, aproximadamente 2 quilos de cocaína. Ou gravidez fajuta, hein? Além de ser uma melancia, estava recheada de cocaína. A criminosa confessou que pegou as drogas no Paraguai e que estaria levando para o Rio de Janeiro. Foi presa em plantão lá no Guaratinguetá. Um abraço a todos os amigos e amigas de Guaratinguetá, de Lorena, aí do Vale do Paraíba, principalmente do 23 BPMI, batalhão que eu servi como aspirante em 1983, 84. São essas ocorrências que a gente faz questão de dizer aqui. Infelizmente, eu não tenho o nome dos policiais, porque a polícia não divulga. Eu vou até falar com o comandante-geral, para, pelo amor de Deus, aprender a valorizar os nossos policiais, passando o nome, elogiando, dando láurea de mérito pessoal, porque na hora de socar os polícias, todo mundo soca. Na hora de elogiar, ninguém dá elogio. É brincadeira um negócio desse, né? Então, nós estamos aqui sempre para valorizar a nossa tropa. Muito obrigado a todos. Presidente, obrigado pelo tempo extra. Antes de dar sequência, passar a palavra ao presidente Coronel Telhada, chamamos pela lista suplementar o deputado Ed Thomas. Senhor presidente, na presidência dos trabalhos, digno amigo, deputado, Coronel Telhada, Danilo Balas, Carlos César, deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu aproveito, na presidência, meu amigo Coronel Telhada e o Danilo Balas, nós fazemos parte do PDO, Parlamentares em Defesa do Orçamento. E eu gostaria de solicitar para ambos, claro que para todos os deputados e deputadas dessa casa, mas em especial deputados trabalhadores do PDO, para que a gente faça uma ação importante para que ela chegue ao nosso presidente da República, presidente Bolsonaro, em especial à senhora Michele Bolsonaro, primeira-dama deste país, ao ministro Pazuello, que é o ministro da Saúde. Por quê? Eu vou falar da Valentina. Eu tomo aqui a liberdade, com a autorização dos pais, essa carta que nós ajudamos a construir para que o problema, que é gravíssimo, seja resolvido. Com muita honra, nós a cumprimentamos. A carta é endereçada à primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. E nos apresentamos como os pais da Valentina Domingues Brandini. Nossos nomes, Luiz Renato e Luciana Matricardi Domingues. Residimos em Presidente Prudente, Estado de São Paulo, na rua Nicomedes Bispo, 240, Jardim Iguaçu. Escrevemos essa carta para pedir a atenção e ajuda à nossa luta pela vida da nossa Valentina guerreira. Um bebê muito, mas muito querido, uma bebê muito amada e que nos tem ensinado dia após dia a força do amor. Por isso pedimos vossa permissão para lhe relatar brevemente sua história. A Valentina é a nossa primeira filha. Gravidez desejada, tudo planejado. Nasceu no tempo certo, através de cesárea, por opção, nossa opção, com um pré-natal tudo normal. Recebemos alta e ela veio para casa conosco, onde durante os primeiros 45 dias de sua vida tudo correu normal, até que a partir daí começamos a observar que nossa menina começou a perder os movimentos de suas perninhas, não flexionava e nem as erguia. A partir desse momento, nossa luta começou para um diagnóstico médico. Através de encaminhamento do pediatra, fomos enviados para avaliação de um neurologista. Obter, assim, a autorização para consulta não foi fácil. Só conseguimos quando a Valentina estava com 4 meses e não possuía nenhum controle do pescoço. Como nós dizemos, estava bem molinha. Após a avaliação, a neurologista pediu o exame genético próprio para detectar a AME, atrofia muscular espinhal. E 20 dias após a solicitação da médica, o resultado chegou e constatou que ela tem AME tipo 1, o mais grave e o mais agressivo. Com o resultado em mãos, fomos informados da gravidade da doença, com prognóstico de vida de 2 anos, sem o tratamento. E, infelizmente, a AME é a doença neuromuscular que mais mata crianças na infância. Mas foi-nos dada a esperança, a certeza de Deus a nos guiar pela vida da nossa filha.
da nossa filha, quando a médica, com sua sabedoria, nos fortaleceu, nos informando sobre avanços da medicina e na possibilidade de cura. O Insparaza é o medicamento que está sendo usado em seu tratamento. Esse remédio é aplicado na medula espinhal e ela recebeu 4 doses em 2 meses, que são as de ataque. Depois, de 4 em 4 meses, ela tem que tomar uma dose porque o efeito do remédio vai terminando. Assim será para o resto da vida. Para tomar esta medicação, todas as vezes tem de ser realizada a internação. E é de grande sofrimento a pequena Valentina. No momento que lhe escrevemos, estamos na UTI, porque na quinta-feira, dia 26 de novembro, ela fez uma cirurgia para colocar uma sonda por perda de deglutição. Hoje, com 8 meses, ela precisa do uso de respirador. A doença afeta toda a parte muscular. Suas mãozinhas, com muito esforço, seguram um brinquedo por um pequeno espaço de tempo. Mas há esperança de cura para o nosso bebê, onde poderemos vê-la sentar, andar, comer, respirar e voltar a viver como uma pessoa normal. Esta cura tem o nome de Zolgensma. Em 17 de agosto de 2020, ocorreu a aprovação do Zolgensma pela Anvisa. Esse medicamento, de propriedade da farmacêutica Novartis, é uma terapia genética de dose única. É a 2ª medicação para tratar a AME aprovada no Brasil. O Zolgensma obteve o registro na Anvisa para o tratamento de pacientes pediátricos diagnosticados com AME do tipo 1, com até 2 anos de idade, com mutações bialélicas no gene do SMN1, ou até 3 cópias de outro gene conhecido como SMN2. A aprovação significa que a medicação já pode ser comercializada no Brasil, mas é conhecido como o medicamento mais caro do mundo. Custa inacreditáveis 12 milhões. 12 milhões. Esse é o valor deste medicamento, que não pode ser nem, infelizmente, o valor de uma vida. Tanto o Inspiraza quanto o Zolgensma aumentam a produção da proteína, mas somente o Zolgensma é capaz de neutralizar os efeitos da AME. O pedido, e eu já vou encerrar, senhor presidente, da Luciana, né, e do Luiz, essa pequenina, a Valentina, de 8 meses, é uma foto, a Valentina pequenininha e a Valentina hoje internada, é que a gente faça chegar, em especial, deputado Coronel Telhada, Danilo Balas, e a chegada do meu amigo Gil, da proximidade que se tem com o presidente da República e com a nossa primeira-dama, a senhora Michele, que já trata dessa dificuldade. Eu sei que é um trabalho dela, da nossa primeira-dama, e sei do interesse do presidente. A gente sabe que a Anvisa, nesse momento, discute vacinas e mais vacinas, né, para o Covid, 12 milhões de reais. 12 milhões. Inacessível. E eu usei esse microfone com a autorização dos pais, estou revertendo e mandando um ofício à senhora Michele, ao senhor presidente Bolsonaro, ao ministro Pazuello, e faço essa solicitação ao amigo Gil, sei dessa proximidade, que não é pouca, para que faça chegar mais rápido ainda, né, desse pedido, do Danilo Balas, do Coronel, a gente faz parte também do PDO, uma ação de todos, daqueles que puderem se somar, para a gente cuidar não só da Valentina, mas de outros casos neste país. É muito, mas muito dinheiro. Nós avançamos muito, porque já está no Brasil, né? Já teve esse estudo e já teve essa luta para que aqui pudesse chegar esse medicamento. Mas ainda, infelizmente, é inacessível. Fica aqui esse apelo
e que esse apelo chegue ao nosso presidente, ao nosso ministro, à nossa primeira-dama, senhora Michele. Obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, senhor deputado. Parabéns. Próximo deputado, o deputado Carlos César. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, só para uma comunicação, eu queria pedir a publicação, senhor presidente. Pode ser? Em diário oficial? Isso, é. Então, eu solicito que Vossa Excelência encaminhe ou esse documento ou cópia aqui para a nossa taquigrafia. Pode ser? Pode. E eu peço para encaminhar. E solicito que seja publicado em diário oficial por solicitação do deputado Ed Thomas. Obrigado, senhor presidente. Não por isso. Deputado Carlos César. Obrigado, Carlão. Imagina. Senhor presidente, deputado Coronel Telhada, que preside essa sessão, senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha, que nos assiste através da rede Alesp. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu tive, nessa semana passada, a oportunidade de apresentar, recentemente, uma moção de repúdio à Netflix, pela veiculação do filme Os Três Lá Embaixo, Contos de Arcádia, em razão do mesmo expor o beijo gay entre crianças em desenho de classificação livre. Olha isso. Um filme extremamente despropositado, constrangedor, inconveniente. O exemplo disso é o relato de uma mãe que assistia com seu filho esse filme, que retrata a fuga de 2 príncipes alienígenas para a Terra e, como é de se esperar, a produção aparentemente inocente não dá sinais de que é um veículo de promoção da tal ideologia de gênero, que até beijo gay aparece. Surpreendida, essa mãe se manifestou, e aqui eu quero ler a fala dela, abre aspas. Achei totalmente inapropriado, porque está classificado como livre. Entendo que é uma forma de influenciar comportamento. A mente da criança, semelhante ao corpo, está em formação. Meu filho tem 4 anos. Ele não tem idade suficiente para entender esse tema. Senhor presidente, nós vivemos um momento no qual, a pretexto de utilizarem da liberdade de expressão duramente conquistada, empresas de comunicação e grupos inescrupulosos pretendem nos incutir e promover essa libertinagem, sabe? Ou seja, empresas ou grupos que não têm senso de respeito, usam da liberdade para ultrapassar limites, para afrontar valores morais da família brasileira, que nos são tão caros a todos nós. Sabe, nós temos por obrigação nos contrapor a esse estado de coisas. Temos que ser coerentes com a nossa formação familiar e moral, com os nossos valores, com os nossos princípios. Temos que ser coerentes com a fé que professamos. Temos que ser coerentes com o honroso atributo que nos foi dado aqui pelos colegas parlamentares para ser coordenador da Frente Parlamentar Evangélica deste parlamento. E assim nós o fizemos, com essa coerência, apresentando uma moção de repúdio à Netflix. Não me causou surpresa alguma reações que surgiram de adeptos de uma vida libertária, de padrão moral mais flexível, principalmente nas minhas redes sociais. Mas isso é a democracia, senhor presidente. É a convivência pacífica entre os contrários. Mas, porém, é digno aqui de nota a virulência, a truculência, a falta de respeito daqueles que, em minha página, nas minhas redes sociais, se manifestaram contra a nossa iniciativa. Nas palavras lançadas atrás de um teclado em ambiente virtual, onde muitas vezes o afoito perde a noção do limite, não havia uma crítica construtiva, mas sim o ódio com respeito ao nosso posicionamento. A esses eu lanço mão da célebre frase dita por Voltaire, o francês filósofo iluminista,
que dizia: olha, não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Isso é democracia, conviver. Mas nós vamos aqui seguir promovendo e cultivando para as famílias e nossas crianças a respeitabilidade, o bom conceito, a seriedade, a dignidade e o pudor. São valores que devemos transmitir às novas gerações, objetivando vencer essa pressão pela degeneração dos costumes a que nossas crianças estão expostas nos dias atuais. A Netflix, a era é de racionalidade. Menos é mais. Menos ousadia é mais respeito. E eu espero que vocês nos respeitem, eu espero que respeitem as famílias brasileiras, que respeitem os valores e princípios morais que nos trouxeram até aqui. E nós não vamos admitir jamais que seja entregue agora às nossas crianças. Nós podemos dizer, deputado Gil Diniz, que é inescrupuloso, que é vergonhoso o que essas empresas de comunicação fazem, porque estão atacando, não a nós, mas estão atacando as nossas crianças, de forma sutil, querer incutir essa malfigerada ideologia de gênero, que nós não vamos admitir jamais. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente. Nesse momento, eu encerro o pequeno expediente. Eu queria antes fazer aqui só uma correção na ocorrência que eu falei sobre os policiais que salvaram o bebê, lá na bebê Eloá, lá no 39 Batalhão, não é no 39 Batalhão que é da Zona Leste, é o 39 BPMI, na cidade de São Vicente, Então, um abraço a todos, amigos e amigas do querido Batalhão 39 BPMI, lá em São Vicente. O deputado Carlos Janazzi queria... o senhor vai falar. Então, vamos, nesse momento, abrir o grande expediente com os seguintes oradores inscritos: deputado Frederico Dávila, deputado Alex Madureira, deputado Sebastião Santos, deputado Douglas Garcia, deputado Itamar Borges, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Castelo Branco, deputado Maurici, deputado Jorge Lula do Carmo, deputado Edmir Chedid, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Rodrigo Gambale, deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Luiz Fernando da Silva, deputado Coronel Nishikawa, deputado Carlos Janazzi. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, de volta a esta tribuna, eu quero aqui denunciar mais um ataque do IANSP, do governo Dória, contra os nossos servidores, que estão, senhor presidente, sendo abandonados nessa área da assistência médica. O IANSP, além de agora aumentar a porcentagem da contribuição, para quem fizer 59 anos, vai para 3%, os filhos vão ter que pagar também contribuição, enfim, os dependentes, os agregados, ou seja, haverá um verdadeiro confisco salarial por conta da aprovação do PL 529, esse PL do governador Dória, que nós votamos contra, mas ele foi aprovado. Mas, mesmo assim, senhor presidente, agora no orçamento, na peça orçamentária, o governo disponibilizou apenas R$4.000 para o IANSP. R$4.000, um absurdo, uma afronta aos nossos servidores. Significa que o governo estadual lavou as mãos em relação ao IANSP, significa que ele não vai querer mais financiar. Logicamente que eu apresentei emenda para recompor o valor que sempre foi investido, aliás, aumentando, porque a nossa luta é para que o governo invista no mínimo 2% por servidor público, que ele dê a cota do governo, a cota chamada cota patronal, porque o servidor contribui com 2%, vai contribuir com 3%, o governo tem que contribuir também com 3% no mínimo, senhor presidente. Mas eu me refiro aqui, senhor presidente, ao descredenciamento de várias clínicas, laboratórios em todo o estado de São Paulo, fechamento de convênios, várias regiões sendo abandonadas pelo IANSP. Todos os dias nós recebemos reclamações de que os nossos servidores são abandonados, deixados ao Deus dará, sem atendimento médico, mesmo contribuindo com o IANSP. E nós temos um caso aqui exemplar, que representa esse descaso e esse abandono dos nossos
servidores pelo governo estadual. Me refiro aqui, senhor presidente, a mais um descredenciamento, que é o da Clínica Labem, que fica no município aqui, vizinho de Embu-Guaçu. Essa clínica é credenciada há 10 anos e ela atende servidores, sobretudo os nossos profissionais da educação de várias regiões, não só do Embu-Guaçu, do município de Embu-Guaçu, mas também daqui de São Paulo, de Parelheiros, Grajaú, São José, de vários outros municípios da região, Tabuão da Serra, Itapecerica, Juquitiba, São Lourenço, todos os professores daquela região e de outras são atendidos exatamente por essa Clínica Labem, que dá um atendimento na área da saúde, para que esses profissionais da educação não tenham que se deslocar até o Hospital do Servidor Público, que já é superlotado, já não dá conta de atender a demanda. Por isso que houve a descentralização e os convênios com as clínicas. No entanto, senhor presidente, eu tenho aqui um documento do DECAM, que é esse Departamento de Convênios e Assistência Médica, fazendo o descredenciamento, rompendo o contrato e abandonando os nossos educadores, as nossas educadoras, os nossos profissionais da educação, agentes de organização escolar, gestores e outros servidores também de outras secretarias que utilizam o IANSP na mão. Eles ficaram literalmente na mão, sem atendimento, com a interrupção de tratamentos, de consultas. Então, há 10 anos que essa clínica atende o IANSP, senhor presidente. Então, do nada aqui, ao descredenciamento. Isso cria uma revolta, né? E um medo também, porque as pessoas ficam sem atendimento, né, em toda essa região. Então, nós exigimos, senhor presidente, explicações e o imediato credenciamento dessa Clínica Labem, na região de Embu-Guaçu. Ela é fundamental, ela atende os nossos servidores da região. Repito, esse é um caso, né, que ilustra hoje a situação do IANSP em várias regiões do Estado, no interior paulista, rompimento de contratos, de credenciamento rompimento de credenciamentos com hospitais regionais, com santas casas e com hospitais particulares, o tempo todo, senhor presidente. Outro dia eu denunciei aqui o rompimento lá com o Hospital de Rio Claro, que não tem mais, os servidores estão abandonados, a região de Santa Cruz do Rio Pardo, de Ourinhos, o tempo todo, senhor presidente. São vários municípios e várias regiões que têm esse descredenciamento. Santo André ficou na mesma situação. Eu já fiz inúmeras denúncias em relação a isso. Agora, nós exigimos que o IANSP refaça os credenciamentos com esses hospitais. Porque, senhor presidente, o governo tem que investir na saúde dos seus trabalhadores, dos seus servidores, é obrigação. E tem mais, os servidores já estão pagando, e pagando caro agora, aumentou a contribuição do IANSP, e não é possível que, ao invés de melhorar o atendimento, o governo esteja rompendo os contratos, os credenciamentos com as clínicas, com os hospitais que servem ao IANSP. Então, eu faço aqui, senhor presidente, em nome de todos os servidores do Estado de São Paulo, essa exigência para que providências sejam tomadas, para que a Clínica Labem seja recredenciada imediatamente e que os nossos servidores sejam atendidos lá, porque é uma história, senhor presidente. 10 anos de atendimento, daí rompe o contrato, quem vai atender esses servidores, né, que tem lá os seus prontuários, o seu histórico de atendimento? Então, essa é a nossa exigência, a imediata a reativação do contrato com a Clínica Labem, senhor presidente. E peço para que cópias do meu pronunciamento sejam encaminhadas à superintendência do IANSP. Quero aproveitar ainda, senhor presidente, a minha participação aqui no grande expediente para saudar aqui, parabenizar a chamada de pessoas aprovadas em concursos públicos na área da Secretaria da Segurança Pública. O governo anunciou agora a chamada de 5.875 policiais civis e militares, pessoas que prestaram esses concursos e serão chamadas agora. O governo anunciou, isso é importante, nós queremos saudar essa iniciativa que é importante. Mas queremos também, e eu quero aqui, senhor presidente,
exigir veementemente que o governo faça o mesmo com os outros aprovados. Porque até então o governo estava alegando, deputado Gil Diniz, que não podia chamar mais ninguém por conta da pandemia, baixou aquele famigerado decreto, proibindo as chamadas, né? Não pode chamar mais ninguém até acabar a pandemia. Depois veio a lei do Bolsonaro, a lei 173, também, que, na verdade, ela não proíbe a chamada de aprovados se tem cargo vago, mas o governo estava usando indevidamente a lei complementar 173 para também não fazer a chamada aqui em São Paulo. Agora, do nada, o governo chama, porque teve pressão, movimentação, e isso é ótimo, o governo tem que chamar. Agora, nós queremos, deputado Gil Diniz, presidente da Assembleia Legislativa, aqui em exercício, na verdade, deputado, o governo tem que chamar também quem? Os aprovados no concurso de supervisor de ensino da rede estadual, dos agentes de organização que prestaram concurso, está precisando, tem um déficit enorme de supervisores, de agentes de organização escolar, os servidores de SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, tem vários concursos, tem que chamar os aprovados de SAP. Até ontem, até recentemente, eles estavam acampados aqui, fazendo um apelo para que a Assembleia Legislativa fizesse uma gestão no sentido de pressionar o governo a chamar os aprovados, que também tem déficit de servidores, nós temos muitas vagas na Secretaria de Administração Penitenciária, os nossos presídios estão superlotados, os servidores que estão trabalham exaustivamente, porque não tem outros servidores para ajudar. Então, tem que fazer a chamada também dos concursos de SAP. E também, senhor presidente, aí acabou a desculpa do Tribunal de Justiça, que tem que chamar imediatamente os aprovados no concurso de escrevente, no concurso de assistente social, de psicólogo. O concurso foi feito, nós aprovamos a lei que autorizou a realização dos concursos. Então, tem que chamar também os aprovados no concurso de oficial de promotoria do Ministério Público Estadual. O MP pode chamar, porque o governo agora está autorizando, senhor presidente. Abriu aqui um precedente que esse precedente é o bom precedente, é o que nós apoiamos, é o que nós estamos defendendo agora também para as outras categorias, para os outros concursos. Então, de SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, tem que chamar os aprovados, Secretaria de Educação tem que chamar os supervisores, os agentes de organização escolar, o Ministério Público tem que chamar aquela pessoa que fez o concurso para oficial de promotoria, o TJ tem que chamar imediatamente o aprovado no concurso de escrevente, de assistente social, de psicólogo. É o mínimo, senhor presidente, porque nós precisamos desses servidores trabalhando para atender a população, principalmente agora, nesse momento de pandemia, depois de pós-pandemia, a população nunca precisou tanto do Estado como agora, e esses servidores são fundamentais, eles têm que assumir imediatamente. Então, nós exigimos a chamada imediata de todos esses servidores. Eu já fiz uma indicação aqui, que acho que foi publicada hoje no Diário Oficial, com todos esses cargos, senhor presidente, inclusive que eu apresentei emendas ao orçamento, para todos eles, aos cargos que eu citei, de concurso público, e outros que eu não citei, mas que estão aqui na relação, para que haja recurso orçamentário. Já há, porque quando nós aprovamos a autorização desses concursos, automaticamente já havia o recurso orçamentário. Mas, por via das dúvidas, eu apresentei de novo para o governo não ter a desculpa de dizer não tem recurso. Tem recurso, sim, já tinha, e agora tem a emenda que tem que ser aprovada aqui na Assembleia Legislativa no orçamento, senhor presidente. Então, é muito importante que o governo estenda, repito, né, não sei se é um precedente aqui, porque aí o governo não falou mais nada do decreto, nem da lei 173, e não tem que falar mesmo, tem que chamar os aprovados. Essa é uma necessidade histórica hoje do Estado de São Paulo, senhor presidente, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e no Executivo. Muito obrigado. E também na Defensoria Pública, que nós precisamos de mais servidores. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. É regimental, encaminharemos as notas taquigráficas à presidência do IANSP. Com a palavra, a nobre deputada Carla Morando.
Com a palavra, o nobre deputado César. Com a palavra, o nobre deputado Coronel Telhada. Com a palavra, o nobre deputado Sargento Neri. Com a palavra, o nobre deputado Conte Lopes. Com a palavra, o nobre deputado Carlos César. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, público que nos acompanha pela Rede Alesp, mais uma vez eu venho aqui a essa tribuna e agora, inicialmente, para parabenizar a todos os prefeitos que foram eleitos no último domingo. Tivemos 57 municípios em todo o Brasil que teve o segundo turno, eleição para o segundo turno. E nós temos aprendido a torcer, a orar e abençoar as nossas autoridades, aqueles que estão em eminência. Então, nós não somos aqueles que torcem o contrário. Pelo contrário, nós queremos ajudar todos aqueles que ganharam, né, principalmente na minha cidade, na cidade de Sorocaba, onde o lado que nós empenhamos, trabalhamos para que pudesse ser eleito não foi, né, a democracia é isso, a vontade soberana do povo, por 53%, ganhou o Rodrigo Manga, e o meu desejo a ele que Deus o abençoe, que ele tenha muito sucesso no seu governo, no seu mandato, e aquilo que nós pudermos fazer para ajudar a cidade de Sorocaba, nós vamos fazer para continuar ajudando o nosso município. É assim que funciona a democracia. Nós não torcemos para que o piloto do avião vá mal. Pelo contrário, eu torço para que vá muito bem, porque todos nós estamos ali inseridos, e em Sorocaba são mais de 700 mil habitantes, e assim eu faço para todos os municípios, e aqui também no município de São Paulo, para o prefeito reeleito, Bruno Covas, a quem eu desejo que tenha todo o sucesso do mundo e que possa fazer um bom governo na maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo. Senhor presidente, eu quero começar a minha fala, primeiro, quase que como uma aula, e depois, sim, fazendo uma cobrança, né, queria fazer uma reflexão sobre requerer e requisitar. Sabe, requerer, segundo o dicionário, requerer é ato ou efeito de pedir, por meio de petição por escrito, segundo as formalidades legais. Agora, requisitar não é apenas um pedido, mas sim uma exigência legal, fazer requisição de material de força. Tanto que requisitar, na área militar, equivale a uma ordem escrita. Requisitar, na área jurídica, da qual eu tenho formação e sou advogado, tem o mesmo sentido de ordem, mas com outras palavras. Requisitar é a ação, o procedimento que pede determinada providência, realizado por quem possui a autoridade para o tal. Ou seja, a requisição tem sentido de exigência legal, enquanto o requerimento é mais uma petição que pode ou não ser atendida. Não é à toa que a nossa Constituição paulista traz, de forma taxativa, em seu artigo 20, que, artigo 20, compete exclusivamente à Assembleia Legislativa. Inciso 16, requisitar informações dos secretários de Estado, dirigentes, diretores e superintendentes de órgãos da administração pública, indireta e fundacional, do Procurador-Geral de Justiça, dos reitores das universidades públicas estaduais e dos diretores de agências reguladoras sobre assunto relacionado... Perdão, senhor presidente. Sobre assunto relacionado com a nossa Constituição, ou que bem fundamentado, sabe, importando, ou a sua pasta, importando crime de responsabilidade não só a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como o fornecimento de informação falsas. E por que eu faço aqui esta reflexão sobre a diferença de requerer e requisitar? Agora vem a questão central dessa minha fala. Tem sido frequente, de forma aviltante até, para esse parlamento, a indiferença olímpica com que secretários de Estado simplesmente
desconsideram requerimentos de informação feitos por nós, deputados e deputadas. Como, por exemplo, eu quero citar aqui o ofício SGP 641 de 2020, de 20 de agosto de 2020, pelo qual o senhor presidente da Assembleia lembra ao senhor secretário da Educação que as respostas requisitadas através de 31 requerimentos de informação feitos pelos senhores deputados e deputadas ainda não haviam sido enviadas. No meu caso, me surpreendeu a forma como o secretário de Educação respondeu sobre aquela retirada da expressão AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo, do material didático das escolas públicas. Eu requeri e a Assembleia requisitou as seguintes informações. A Assembleia Legislativa de São Paulo. Quais são os autores e livros atribuídos aos alunos da rede oficial de ensino do Estado de São Paulo? Requeremos cópia de todos os livros e materiais didáticos oferecidos pelo Estado às crianças de 0 a 14 anos, alunos do ensino fundamental da rede pública. Pois bem, qual foi a resposta do excelentíssimo senhor secretário? Cumpre-nos informar que todos os materiais estão disponíveis no site e que os autores dos mesmos são professores da rede estadual e estão relacionados ao final de cada caderno. Isso mesmo. Uma resposta extremamente lacônica. Sabe, eu fico pensando a que ponto que nós chegamos. Nós requisitamos cópia. Vou repetir. Foi requisitado cópia. Não o sítio da internet, o sítio eletrônico, onde está registrado todos os livros e materiais didáticos que são oferecidos aos nossos alunos da rede pública estadual. É uma questão que atinge, eu penso que a todos os parlamentares aqui dessa instituição sagrada, sabe, independentemente do parlamentar ser de situação, de oposição, base de sustentação, um parlamentar. É alguém que foi eleito, que tem voto. Sabe, é preciso ter claro que esses requerimentos que encaminhamos têm um caráter institucional, de mandamento, de ordem. É o comando do artigo 20, inciso 16 da Constituição Estadual, que eu falei há pouco. Sabe, é a Assembleia Legislativa que requisita, não é um deputado Carlos César, mas é a Assembleia, foi aprovada a Assembleia, através de nós, representantes do povo, que fomos eleitos por este mesmo povo, portanto, nós temos autoridade para isso. Foi Montesquieu, referência do iluminismo francês, que idealizou a tripartição de poderes, legislativo, executivo e judiciário, o chamado Estado Democrático de Direito. Foi aí que deu origem ao Estado Cidadão, o modelo dos 3 poderes. Foi assim que Montesquieu se contrapôs à lógica do poder absolutista moderno que prevaleceu na Europa entre os séculos 16 e 18. Época em que o monarca era absoluto, do poder ilimitado. Essa lógica ela é representada pela célebre frase do rei Luís XIV, que ele dizia: o Estado sou eu. Sabe, daí tivemos a evolução para o modelo do Estado Cidadão, que ficou também conhecido como o modelo dos 3 poderes, que nos trouxe esse valor supremo, que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. É o que prevê a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna de 88. A Carta Cidadã, logo no seu artigo 1º, no parágrafo único, diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Quando nós falamos que os poderes legislativo, executivo e judiciário são independentes, mas também harmônicos entre si, significa que nenhum deles pode se sobrepor ao outro. O poder executivo não é maior do que o legislativo. E o poder judiciário não é maior do que o executivo ou do que o legislativo. Os 3 poderes estão estabelecidos no mesmo nível de equivalência. É preciso que se tenha isso em conta.
mas há regras de funcionamento entre eles, né, como mencionei acima, que devem ser respeitadas. Regras de funcionamento que estão previstas na nossa Carta Maior, na nossa Constituição Federal, que isso fique bem claro para os senhores secretários, que respeitem essas regras estabelecidas. A Assembleia requisita, respeitado o nosso ordenamento legal, eu espero que os senhores secretários atendam às determinações dos representantes do povo. Ao final, senhor presidente, eu solicito a transcrição dessa minha manifestação no Diário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Senhor presidente, eu quero agora tratar de um outro assunto, me resta alguns segundos, mas dizer também desse momento em que toda a sociedade está vivendo, e aqui no estado de São Paulo, nós tivemos a regressão para a fase amarela. Eu eu entendo que se nós fizermos sempre as mesmas coisas, nós teremos sempre os mesmos resultados. Não é possível que, faltando cerca de 2 a 3 meses para se fazer um ano que essa pandemia se estabeleceu aqui no nosso país, que ela chegou aqui, nós ainda não aprendamos a lidar com ela. É fato que o momento de maior pico de contágio, e aqui não há negacionismo, é fato que a doença existe. Nós tivemos na nossa casa, eu perdi gente querida, gente que eu amava muito, e infelizmente perdi porque o tratamento foi demorado, porque no começo se falava muito, olha, fique em casa, e você só vai para o médico quando você estiver faltando ar. Meu Deus do céu, quando a pessoa está com falta de ar, ela já está morrendo, ela vai ter que ser entubada, vai ter que receber oxigênio, e aí muitos morreram. Então, senhor presidente, só para fazer essa fala, é preciso que mude as estratégias. Não é possível, nós não vamos falar de uma ação efetiva, onde se ofereça mais testes, e se fala, olha, população, se você é o menor sintoma, vai lá e faça um teste, sabe? Como que a população baixa pode fazer um teste na farmácia, custando R$ 123? Eu quero parabenizar alguns prefeitos que estão fazendo convênios e estão testando em massa, como, por exemplo, o prefeito de Carapicuíba, que tem feito testagem em massa. Eu quero parabenizar o prefeito da cidade de Porto Feliz, que faz uma gestão proativa, que faz a profilaxia antes dos seus pacientes, e o resultado está aí, óbvio. Esse prefeito de Porto Feliz foi reeleito com 92% dos votos. Será que a população não aprova isso? Sabe, nenhum morto naquela cidade. Então, eu quero aqui dizer que nós precisamos avançar. Sabe, eu quero lamentar que nós, aparentemente, falamos uma coisa e dá essa sensação agora, o comércio fica todo preocupado, sabe, porque as pessoas estão falando, a senhora vai reduzir o horário, e aí quando você reduz o horário, no comércio, você coloca mais gente naquele horário. Então, me parece que não é uma decisão acertada. Sabe, o momento que nós tivemos mais mortes, mais internações, as pessoas estavam em casa. Então, é preciso, e só para encerrar a minha fala, senhor presidente, sabe, há um versículo na Palavra de Deus que fala que a humildade precede a honra. Nós, gestores, todos, precisamos ter humildade para reconhecer os cases de sucesso, onde deu certo. E algumas coisas deram certo. Porto Feliz deu certo e está sendo exemplo para muitas cidades. Porto Feliz fica ao lado de Sorocaba. Sabe, eu parabenizo o prefeito da cidade de Porto Feliz e todos os gestores que estão inovando. Que alguém já disse, é melhor errar fazendo do que não fazer. E se eu fizer as mesmas coisas, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Eu espero que nós possamos ter humildade para termos ações diferenciadas, oferecer soluções práticas, seja de profilaxia, seja de orientação para as pessoas ao menor sinal de gripe, procure já, estabeleça uma forma eficiente de oferecer medicamentos, sabe? É impressionante, né, o que se falam. Agora, nós esperamos que essa vacina chegue rápido, que ela oriente, que as pessoas possam se vacinar, mas é preciso vencer esse medo que se estabelece nas pessoas. O medo não faz bem, e eu falo sempre da esperança. Eu gostaria que todos nós falássemos de esperança para toda a nossa população de São Paulo. É isso, senhor presidente. Obrigado. A solicitação é regimental. Eu convido a assumir aqui a presidência dos trabalhos, deputado Carlos César. Seguindo
a lista de inscrições. Convido para fazer uso da tribuna no grande expediente, a lista de inscrição dos oradores inscritos. Deputado Rodrigo Moraes, deputado Ed Thomas, deputado Teonilo Barba, deputado Major Meca, deputado Ricardo Melão, deputado Tenente Coimbra, deputada Janaína Pascoal, deputada Marta Costa, deputado Caio França, deputado André do Prado, deputado Daniel José, deputada professora Bebel Lula, deputada Márcia Lula Lia, deputado delegado Olim, deputada Adriana Borgo, deputada doutora Damares Moura, deputado Gil Diniz. Tem Vossa Excelência o tempo regimental de 10 minutos para uso do grande expediente. Obrigado, presidente. Boa tarde aos deputados presentes aqui no grande expediente. Boa tarde aos nossos policiais militares, policiais civis, ao público que nos acompanha pela rede Alesp. Presidente, queria parabenizá-lo pelo vosso discurso. Faço minhas vossas palavras, o discurso inteiro. Mas essa questão do secretariado, dos nossos requerimentos de informação, desse descaso com o parlamento, dos secretários. O senhor falou de 31 requerimentos, mas haviam mais. Vejam vocês que nos acompanham pela rede Alesp, que acompanha aqui o nosso trabalho. Governador, secretários, diretores, tem 30 dias, é um prazo que é constitucional. Eles abusam da nossa boa vontade, abusam, rasgam a nossa Constituição. Quando nós pedimos, deputado Carlos César, informações para dar um retorno para o nosso eleitor, para fiscalizar o Poder Executivo, como o senhor falou, há uma tripartição de poderes, o Estado democrático de direito, deputado Douglas Garcia. Nenhum poder é superior ao outro, são independentes e harmônicos, mas fazem questão de fazer chacota de nós. E quando respondem de qualquer forma, de qualquer maneira, como o senhor colocou bem aqui. Foi requisitado a cópia do material pedagógico das nossas crianças em sala de aula, do seu filho, dona Maria. O que o secretário respondeu? Procura lá no site. Ora, não foi isso que foi solicitado. Não foi isso. Eu já solicitei aqui, quero que vocês saibam, o número de policiais militares que fazem a escolta do Alexandre de Moraes. Solicitei aqui o número de viaturas que fazem a escolta do ministro do STF. Por quê? Porque o Senado Federal, ele tem a polícia legislativa, ele tem recurso. Por que está onerando o Estado de São Paulo? A guarda pretoriana do senhor senador, do ministro. Por quê? E eu fui eleito para isso, para fiscalizar. Agora, se o ministro é amigo do governador, que é amigo do secretário de segurança, que é amigo sei lá mais de quem, é problema deles. Eu estou fazendo o meu papel. A resposta foi dessa maneira. Ora, é direito do ministro, há policiais na escolta dele, e ponto final. Uma falta de respeito, não responderam absolutamente nada. E isso eles fazem constantemente, e não importa se o deputado é independente, se o deputado é da oposição, se o deputado é da base do governador. Olha, seu João Dória, todos sabem aqui a minha posição sobre o governador. Vou começar a chamar ele de Führer, ô Douglas, porque ele acha que nós vivemos num estado ditatorial, num estado onde existe somente ali o sim às suas vontades, e está atropelando de uma maneira aqui o parlamento, os deputados.
E mais, não só esses representantes aqui, como bem colocou o deputado Carlos César, representantes do povo, Carlos César. Nós tivemos votos. A população confiou em nós, esse mandato aqui nos mandou para cá. E nós não exercemos o mandato em nome do Carlos César, em nome do Douglas Garcia, em nome do Gil Diniz. É em nome do povo de São Paulo que nos honrou com esse mandato. Exatamente. Não tem um voto. Quer legislar? Não, mas... exatamente, foi indicado pelo senhor governador. Mas olha, a gente precisa repensar tudo isso. Porque o judiciário não tem voto. O secretário é indicado pelo governador para exercer esse trabalho. E nós estamos aqui para fiscalizá-los. Em nome do povo de São Paulo. Obviamente. Cada um aqui representa os seus eleitores, os seus segmentos. E é a esse povo que nós devemos o nosso mandato, a nossa lealdade, a nossa fidelidade. Não é esse senhor que ocupa o Palácio dos Bandeirantes que tenta fazer o que bem dá na sua telha. Falo para você agora que me acompanha de casa. Se o governador quiser acabar com o nosso Natal, nos trancar de novo dentro de casa, como nos fez na nossa Páscoa, fechou as nossas igrejas, não permitiu os nossos cultos, a palavra de ordem é desobediência civil. Não aceitem. Não aceitem que um canalha como João Dória, que no último feriado de finados foi para o Caribe com a sua família, no avião do senhor Rubens Ometo. Repito, no último feriado de finados, não faz tanto tempo assim, início do mês, o governador foi para o Caribe, São Bartolomeu, no avião do seu amigo Rubens Ometo, com a sua família. Perguntei aqui nessa tribuna, e aí, governador, a máscara estava combinando com a sunga? Seu hipócrita, canalha, olha aqui o que ele, jornalista agora no domingo, perguntou para ele sobre o domingo, perguntou ontem lá no Palácio, se não é um contrassenso, ele está lá com seus pares aglomerando, comemorando a vitória do seu amigo de partido, senhor Bruno Covas. Põe aqui, por favor, a pergunta da jornalista. Governador, vou direcionar minha pergunta ao senhor, porque tem a ver com a eleição do prefeito Bruno Covas. Ontem o senhor e vários aliados, além de imprensa, militância, estiveram na comemoração e nos discursos de vitória do prefeito Bruno Covas. Nessa parte do discurso, pelo menos, estavam aglomerados, tinha muita gente numa sala fechada. E hoje vieram os anúncios das medidas restritivas, o senhor mais uma vez reforçando as medidas preventivas sanitárias, uso de máscara, álcool em gel. Isso não é um contrassenso, governador? E como deixar a população segura, como fazer a população seguir essas medidas diante do que ela viu ontem? Tainá, eu ontem fui a uma coletiva de imprensa, não fui a uma comemoração. Ali, no local onde eu estava, estavam jornalistas também, de todos os veículos de comunicação, muitos dos quais estão aqui, inclusive jornalistas que estão aqui também. Eu não fui participar de uma comemoração nem celebração. É isso que eu tenho a responder a você. É esse tipo de resposta que nós temos. É isso aqui que nos respondem nos requerimentos de informação. Esse mentiroso aqui, esse mitômano. Como não estava lá comemorando? Quem não viu a imagem dele segurando lá a mão do Bruno Covas, num sinal de vitória, junto com seus pares ali, celebrando a vitória da Prefeitura de São Paulo aí para o Tucanato? Quem não viu? Quem não viu ali eles aglomerando, se abraçando, beijando? Quem não viu? A Pepa estava lá, deputado Arthur Duval. Estava lá abraçando o João Dória. A Pepa estava lá. Mal comparando, né? Coitada da Ana Maria Braga. Tem gente chamando de Ana Maria Braga, né? Tá muito semelhante ali. Mais uma Ana Maria Braga, poxa, bem acabadinha, né? Ana Maria, muito mais bonita e muito mais decente que essa deputada. Mas estavam lá, é fato.
Não estou inventando absolutamente nada. Então o governador agora, começo do mês, foi para o Caribe. Aglomerou agora, o deputado Douglas, a campanha, fizeram de tudo, deitaram e rolaram. Na comemoração da vitória, todo mundo se abraçando, se beijando. E agora vai colocar o povo de novo dentro de casa. Vai restringir, diz que não faria e fez, com menos de 24 horas do resultado do segundo turno. Já mandou restringir o estado inteiro. Não tem nenhum plano de ação, deputado Carlos César. Nenhum. Tanto é que ele colocou o estado inteiro na fase amarela. Não tem nada. Não tem a diferença. São Bernardo do Campo, o prefeito já estava reclamando hoje que a culpa é da população. Culpa é sua, seu sem vergonha. Estava lá abraçando o governador também. Ou não? Ou você vai negar o que os meus olhos viram? Pelo amor de Deus. Prefeito eleito, reeleito de Belo Horizonte, falou ontem no Roda Viva, deputado Douglas. Eu tranquei a população quando eu precisava de voto. Imagina agora que eu não preciso. É essa a lógica desses canalhas. E nós não podemos permitir. Repito. Se quiserem nos trancar, mais uma vez, a palavra de ordem é desobediência civil. E convido o povo de São Paulo a toda segunda-feira ir na porta do Palácio dos Bandeirantes fazer a nossa manifestação contra esse projeto ditador que é o senhor governador João Dória. Foi dito aqui pelo deputado Carlos César. Nós não vamos ter resultados diferentes fazendo tudo igual. É um ano fazendo a mesma coisa. São Paulo é o epicentro dessa epidemia. O estado de São Paulo é a cidade de São Paulo. Olha Porto Feliz. O que aconteceu lá? Baixo número de casos. Prefeito realmente trabalhando pela população. Dr. Cássio Prado, que é do PTB, deputado Douglas. Entregando ali hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina. Remédios aí abominados por esse projeto de ditador que domina o Palácio dos Bandeirantes. Até quando? E estou falando aqui, já vou deixar bem claro, não tenho partido, não posso obstruir. Agora, se necessário for, vou vir aqui para a tribuna discutir cada requerimento, cada projeto, pode ser 15, 30, 1 hora. Não me importa. Nós não podemos continuar nos dobrando a esse projeto de ditador, pau mandado do Partido Comunista Chinês, que quer fazer aqui um protetorado chinês do nosso país. E isso a gente não pode permitir. Nós representamos o povo de São Paulo. A nossa lealdade, a nossa fidelidade é ao Senhor. É o senhor cidadão que confiou esse voto em nós, e não um canalha travestido de gestor. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Tem pela ordem, deputado Douglas Garcia. Para uma comunicação, senhor presidente. Para uma comunicação. Muito obrigado, senhor 2 presidente. minutos. Senhor presidente, apenas para reafirmar o compromisso que eu fiz ontem com a população do Estado de São Paulo, e é claro, para trazer à luz aquilo que havia sido discutido no Colégio de Líderes. Eu tive uma participação no Colégio de Líderes ontem, conversei com os deputados que estavam presentes, inclusive com o próprio presidente da casa, o senhor Cauê Macris, e afirmei que, enquanto essa casa não se debruçar sobre os decretos relacionados à quarentena no Estado de São Paulo, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu travarei os demais projetos, com exceção do projeto de repactuação das dívidas do Estado para com a União. Os demais, eu irei manter a minha palavra e continuarei em obstrução. Então, apenas para aqui reafirmar novamente, porque estão achando que eu estou brincando, eu não estou brincando, eu estou falando sério, eu não estou blefando. Eu irei obstruir todos os projetos que entrarem aqui no plenário, enquanto esta casa não se debruçar a respeito dos decretos de quarentena que João Dória estabeleceu no Estado de São Paulo, porque nós precisamos, nós somos deputados, o Legislativo ele precisa existir, ele precisa participar desse momento tão importante da população. O governador não pode reduzir os direitos fundamentais do povo, e essa casa precisa trabalhar nisso, senhor presidente. E é por isso que eu quero agradecer também
ao PTB, porque graças à organização de um partido estruturado, e daí a importância dos conservadores entenderem o que é ter um partido estruturado, que me possibilitou essa oportunidade de agora estar obstruindo a Assembleia de São Paulo como sinal de que essa casa precisa participar, essa casa precisa ter voz ativa, essa casa precisa sim fazer com que a população do estado de São Paulo tenha um respaldo, e esse respaldo é socorrer a população diante dos desmandos que o governador João Dória traz. Precisamos combater o coronavírus sim, mas não vamos tirar os direitos fundamentais do povo. As pessoas precisam trazer o pão de cada dia para suas famílias. E contra isso, nós vamos brigar. Contra essa tentativa de retirada desse direito fundamental, nós vamos brigar. Senhor presidente, para pedir a suspensão dos trabalhos até às 16h30. É regimental. Programa Parlamento em Ação vai para o intervalo e volta já. Não saia daí.